J mais ABC. Oferecimento Biovida Saúde. Promovendo saúde, prevenindo você. Drogaria Coop. A gente sabe como cuidar. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. Impacto Prime. Pensou pneus, pensou impacto. Vereador de São Bernardo do Campo, Julinho Fusari, anuncia desfiliação do Cidadania. O parlamentar justifica sua retirada pela busca de maior liberdade. Prefeito Orlando Morando entrega a canalização do córrego Pindorama. Canal ganhou nova rede auxiliar de coleta de esgoto, além de melhorias do viário do seu entorno. Na nossa sala de entrevistas, nós vamos receber o Kim Kataguiri, deputado federal e líder do MBL, que é o Movimento Brasil Livre. O J mais ABC começa exatamente agora. Sejam todos bem-vindos ao J mais ABC. O vereador de São Bernardo do Campo, Julinho Fusari, anuncia a desfiliação do Cidadania. Quem acompanhou a coletiva foi o nosso repórter Vinícius Pazini. A gente confere agora. O vereador de São Bernardo, Julinho Fusari, anunciou ontem à tarde que deixará o Cidadania na janela eleitoral que começa no dia 5 de março e vai até o dia 3 de abril. O parlamentar justifica sua desfiliação pela busca de maior liberdade para seu mandato e pelas desavenças que ficaram em relação ao processo eleitoral de 2018, quando foi candidato a deputado estadual, mas sem apoio interno. E estarei indo para um outro partido. Eu sou muito grato ao Cidadania, sou muito grato ao PPS, que me acolheu, onde eu tenho 2 mandatos parlamentares. Sou muito grato por tudo aquilo que tem acontecido no PPS comigo, mas eu acho que chega um momento que a gente precisa, até pelo crescimento que nós estamos, pelas questões que são discussões maiores que acabam acontecendo, que a gente precisa procurar o nosso caminho, a nossa independência, procurar os nossos próprios voos, para que a gente possa falar aí, poder debater algumas coisas que talvez outro partido, outro local me dê uma maior liberdade para o fazer. Em relação à eleição de 2018, Fusari explicou que faltou por parte do Cidadania, na época ainda PPS, uma maior dedicação no apoio de sua candidatura. Na época, Fusari conseguiu emplacar sua candidatura de deputado por ter sido o mais votado, porém não fez a esperada dobrada com o deputado federal Alex Manente. O vereador já iniciou o processo de negociações com outras 4 legendas. Sem citar nomes, o legislador afirmou que são partidos ligados à centro-direita. Com a saída de Julinho Fusari e a eminente ida de Estevam Camolese para o PSDB, o Cidadania ficará com apenas um vereador na sua bancada após a janela eleitoral. Dr. Manuel Martins, considerado há certo tempo como único aliado de Alex Manente no Legislativo São Bernardense. Com o objetivo de gerar emprego e renda em Paranapiacaba e tornar a vila histórica referência de destino turístico, a Prefeitura de Santo André lançou nesta segunda-feira, ontem, dia 20, o programa Empreender no Turismo em Paranapiacaba. A ação é uma iniciativa da Escola de Ouro Andreense e vai fornecer capacitação em setores estratégicos relacionados à economia local. O prefeito Paulo Serra gravou um vídeo falando sobre isso e você vai conferir agora no J+. Estamos aqui em Paranapiacaba. Essa aqui é a estação ferroviária que nós entregamos na nossa gestão. Chegada do trem turístico é por aqui. E um programa hoje muito importante, Empreender no Turismo, qualificação de todos os empreendedores e empreendedoras aqui da vila, na área de gastronomia, de hotelaria, dos guias turísticos, faz parte do Escola de Ouro, que é liderado pela Ana Carolina e pelo Núcleo de Inovação Social, que a gente quer qualificar muita gente, e começa já em janeiro aqui na Vila de Paranapiacaba, que está ficando muito linda, e além de tudo agora vamos ter serviço para o turista de melhor qualidade, qualificando toda a nossa gente. Começa agora dia 27 os cursos, e quem quiser se inscrever nos outros cursos é só entrar no site do Escola de Ouro. Começamos aqui na Vila de Paranapiacaba, programa de empreendedorismo qualificando o turismo. Valeu, gente, abraço!
Outro abraço, prefeito. A primeira reunião preparatória aconteceu na semana passada e reuniu mais de 60 empreendedores da região interessados em participar da capacitação como forma de proporcionar melhores serviços aos turistas. E as mortes no trânsito voltam a ser assunto aqui no J+. A região registrou um aumento de 15% nos óbitos. Confira mais detalhes na reportagem de Vinícius Redaelli. O Grande ABC registrou alta de 15% nas mortes em decorrência de acidentes de trânsito entre janeiro e dezembro de 2019 em relação ao mesmo período de 2018. Conforme dados divulgados pelo Infociga ontem, foram contabilizadas 232 vítimas fatais nas 7 cidades em 2019 e 201 um ano antes. O levantamento mostra que os motociclistas foram as principais vítimas do trânsito na região, 92 mortes. Na sequência aparecem os pedestres, com 79 óbitos. Outras 42 pessoas perderam a vida em acidentes com automóveis, 11 em bicicletas, 3 em caminhões, 1 em ônibus e outras 4 em ocorrências não identificadas. São Bernardo lidera o ranking de mortes no trânsito, com 78 casos. Santo André registrou 46 acidentes fatais, seguida por Diadema, com 44, Mauá, com 32, Ribeirão Pires, com 19, São Caetano, com 12 e Rio Grande da Serra contabilizou apenas uma. Em todo o estado, os óbitos em decorrência de acidentes de trânsito tiveram leve variação negativa de 0,64% entre 2018 e 2019. Passaram de 5.468 para 5.433 as vítimas fatais. No caso dos motociclistas, a alta foi de 0,68%, de 1.898 para 1.911 mortes. E no dos pedestres houve queda mais significativa, de 4,51%, de 1.463 para 1.397 óbitos. E chegamos ao final deste bloco do J+. Na volta você vai conferir a nossa sala de entrevistas, portanto, por favor, não saia daí. Pronto, já estamos de volta com o J+. Agora você vai conhecer a trajetória de Kim Kataguiri, o jovem líder do impeachment de Dilma Rousseff, eleito deputado com 460 mil votos e líder do movimento Brasil Livre. Confira mais detalhes desta brilhante carreira na reportagem de Vinícius Pazini. O ativista político Kim Kataguiri é um dos novos nomes da legislatura, que assumiu no dia 1º de fevereiro de 2019. É também um dos mais jovens, com 23 anos, e foi o deputado federal eleito por São Paulo com 460 mil votos. Ele ajudou a fundar, em 2014, o Movimento Brasil Livre, grupo que foi um dos protagonistas do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Ao lado de movimentos como Vem Pra Rua e o Revoltados Online, o MBL promoveu e participou de diversos atos de rua que tomaram conta do país entre 2015 e 2016, contra a corrupção e pela cassação do mandato de Dilma. Tido como libertatório, Kataguiri é adepto e concorrente do pensamento político que defende a menor interferência do Estado na vida das pessoas e na economia, e a liberdade individual de escolha dos cidadãos. Ele também chegou a ser considerado um dos mais jovens influentes do mundo pela revista norte-americana Time em 2015. Obrigado, Vinícius, por todas essas informações. E para falarmos sobre este assunto, nós vamos para a nossa tradicional sala de entrevistas. E hoje nós estamos recebendo exatamente Kim Kataguiri, deputado federal e líder do MBL. Muito obrigado por ter vindo, Kim. Um prazer muito grande em recebê-lo. Bonita história, né? Foram poucos segundos, mas deu para se ter uma ideia. Quando você começou a prospectar a internet, já havia no fundo do peito, batendo calado, o coração político? Olha, eu acho que não tinha nenhuma intenção assim, de disputar a eleição, nem nada do tipo. A ideia inicialmente era transmitir os meus valores de menos interferência do governo na vida das pessoas, diminuição de impostos, de corte de privilégios, de combate à corrupção, fazer com que a política fosse algo mais interessante para as pessoas e que elas começassem a debater mais o assunto, né? Acho que a questão da política em si, disputar a eleição, acabou surgindo ao longo do tempo, né? Como nasceu, na realidade, o Brasil Livre? Ele nasceu quando um grupo de jovens ali, a maior parte
estudantes ou que tinham acabado de sair da faculdade e tal, resolveram formar um movimento para transmitir os ideais liberais, né, para transmitir os ideais de privatização, de combate ao uso de dinheiro público em campanhas políticas, de combate muito ao governo petista. À época, no segundo mandato do governo Dilma, a gente organizou as manifestações pelo impeachment, fizemos uma caminhada de São Paulo até Brasília, que durou 33 dias para protocolar o pedido de impeachment, um acampamento em frente ao Congresso Nacional, enfim, uma trajetória que, aliás, a gente contou num documentário que a gente lançou no ano passado, que é o Não Vai Ter Golpe, e num livro também, pela editora Record, que a gente lançou no ano passado, chamado Como um Grupo de Desajustados Derrubou o Presidente. Com esse caminhar até Brasília, você contou com um percentual muito grande de jovens, né? Com certeza, muitos jovens, acho que principalmente pela transição que a gente fez do Facebook para o YouTube, cada vez pessoas mais novas começaram a se interessar ali, 14, 12 anos de idade, e eu acho que efetivamente precisa ter uma nova geração se interessando, participando da política, para mudar a realidade que, infelizmente, mesmo com parte da renovação do Congresso Nacional em 2018, a gente ainda tem muito de práticas ruins, né, antigas, de desvio de dinheiro, de tomar lá da cá, de votos por troca de cargos ou de emendas, enfim, ainda tem muita coisa que a gente precisa mudar. Você acredita que o momento político / tecnológico ajudou bastante? Foi essa transição que você diz de se expressar nas mais variadas opções da internet? Com certeza, a internet possibilitou que a gente fizesse uma campanha muito barata, sem um centavo de dinheiro público. Aliás, foi uma emenda minha à Lei de Diretrizes Orçamentárias que barrou o aumento do fundo eleitoral, né? Para mim é um absurdo, no momento de crise, né? Todo mundo precisa se virar para conseguir um emprego, para empreender, para pegar o dinheiro emprestado com o banco, se endividar, enfim, mas só a classe política tem dinheiro público para fazer campanha, né? E então, justamente em razão disso, acho que as redes sociais vieram para baratear as campanhas. Você não precisa mais ter cabo eleitoral, você não precisa mais ter um intermediário. O político pode falar diretamente com a população, e é justamente esse tipo de campanha que eu fiz, que permitiu que eu tivesse uma grande quantidade de votos gastando pouco dinheiro e zero de dinheiro público. Você deve ter tido muitas surpresas, né? A votação foi uma delas, mas apenas uma delas, né? Ao adentrar a Câmara, né? Manter os primeiros contatos com os colegas eleitos ou reeleitos, né? O que mais te assustou, Kim? Acho que dificuldade para você aprovar um projeto, né? É realmente muito burocrático e muito difícil você, mesmo revogar uma lei ou aprovar um projeto simples, precisa passar por uma burocracia gigantesca. São muitas comissões, né? Passar por muitas comissões, passar por uma PEC, por exemplo, você precisa passar por uma comissão de Constituição e Justiça, depois uma comissão especial, depois os 513 votam uma vez, aí votam pela segunda vez, aí manda para o Senado, 2 comissões de novo, 2 votações de novo, enfim, é um processo muito, muito burocrático mesmo, parece que tem uma barreira feita para as coisas não mudarem. É cheio de meandros esse caminhar de um projeto, principalmente esse que mexe com a Constituição, né? Com certeza. E se você tem qualquer tipo de postura diferente, então eu entrei lá junto com outras pessoas que entraram nessa legislatura, abrindo mão de carro oficial, de motorista, de segurança, de boa parte da verba parlamentar e etc., você lá dentro é mal visto, é visto como populista, alguém que joga para a plateia, simplesmente porque você está fazendo o que você acredita, né? Então acho que realmente, voltando ao ponto inicial, a gente precisa de mais gente nova disputando a eleição, entrando para a política no nível municipal, nível federal, estadual, para mudar essas práticas e mudar essa visão interna do parlamento. Você foi muito bem votado aqui na região. Quais são os seus principais feitos em relação à reciprocidade? Nós tivemos agora, no final do ano, a indicação das emendas parlamentares, né? E para a região do ABC eu destinei 5 milhões de reais, né? Justamente entrando também nas emendas impositivas, que são 15 milhões que os parlamentares têm direito todos os anos. A minha pauta não é uma pauta regional, eu não sou eleito por determinada região, eu fui votado em todos os municípios do estado de São Paulo, tenho uma pauta ideológica, um voto de opinião, mas um dos papéis do deputado é justamente encaminhar essas emendas. Eu encaminhei para 2 setores fundamentais, um é o custeio da saúde e o segundo, educação. O movimento político atual e a sua relação com o presidente? Hoje a gente tem uma relação de independência, eu acho que esse negócio de governo e oposição é muito de, se eu tenho cargo no governo, se eu participo, se eu tenho alguma vantagem com o governo, eu sou situação, se não, eu sou oposição e voto contra tudo. Não. Eu tenho a postura de a cada pauta, dependendo do que eu acredito, eu voto a favor, eu voto contrário, né? Não interessa a minha opinião em relação ao presidente ou em relação ao governo. Eu voto de acordo com o que eu acredito, né? Tenho críticas ao presidente da República, acho que ele errou, por exemplo, ao sancionar o fundo eleitoral, errou
quando nomeou um crítico à Operação Lava Jato para a Procuradoria-Geral da República, mas ao mesmo tempo ele acerta na nomeação da equipe econômica. A equipe econômica tem mandado bons projetos para a Câmara dos Deputados e eu tenho votado favoravelmente a todos eles. Fui o deputado que mais subiu à tribuna para combater os privilégios da elite do funcionalismo público na reforma previdenciária e mantenho essa postura de independência. A tua opinião em relação à atmosfera política atual, em relação às novas eleições, as que estão se aproximando e as outras? A gente está num ambiente muito conturbado em que você tem uma polarização muito grande e um debate muito superficial. Fica um negócio muito mesquinho de você é de partido tal, você é de ideologia tal, e pouco debate de proposta, pouco debate com profundidade, de programa. Beleza, você é de direita, você é de esquerda, mas e política pública? O que você defende na prática? O que você vai fazer pela cidade? Como você vai estruturar uma creche? Qual que é o seu programa para uma base comum curricular para o país? Qual que é o seu programa de gestão para a saúde? Ou o que você defende como ajuste fiscal? Quais carreiras você acha que precisam ser reestruturadas? Qual política que você acredita que deve ser do salário mínimo? Eu acho que o debate público ainda está muito incipiente, a gente precisa melhorar muito a profundidade como a gente debate as propostas. E essas janelas políticas que se abriram, não é, com esses debates, com posicionamentos radicais, não é, facilita também para o eleitor, baseado no que você disse, não é, ter mais subsídio e poder escolher, não só livremente, mas saber escolher, né? Acho que agora você tem, durante muito tempo, você só teve nomes de esquerda disputando as eleições, você não teve uma representatividade liberal, uma representatividade conservadora. Agora isso existe. Se tem um fator positivo também que mais pessoas estão se interessando por política, agora a gente precisa buscar renovação, mas renovação com qualidade. Não basta só trocar a pessoa que está lá, porque ela pode ter as mesmas práticas ou mesmo ser pior do que aquele que estava ocupando o cargo antes. Então, na hora de buscar um candidato, buscar saber quais são as propostas, o que aquela pessoa já fez, qual é a história daquela pessoa, porque não basta só mudar por mudar. Ninguém é bom só por ser jovem ou ninguém é bom só porque nunca exerceu um mandato político. Você precisa saber efetivamente o que aquela pessoa já fez pela cidade e quais são as ideias daquela pessoa. Pelo que você respira no seu dia a dia, né? A sua participação, as novas amizades, um novo ciclo na sua vida, né? Você acha que o brasileiro pode continuar ou recomeçar a sonhar com uma saúde, não diria perfeita, porque não existe isso na face da terra, mas com mais condições de atendimento, uma escolaridade melhor para as nossas crianças, não é? Moradia para quem não tem onde morar, saúde, mas uma saúde esportiva também, que faz muito bem, não só nas nossas participações internacionais, como para a vida do atleta, tudo isso junto, misturado. Você acha que dá pé ainda um pensamento positivo? Dá, mas a gente sempre precisa pensar a longo prazo, né? Não dá para mudar as coisas rapidamente. O Brasil ainda tem muitos problemas enraizados. A questão da educação, por exemplo, a gente tem uma inversão em que o governo federal investe muito no ensino superior e pouco no ensino básico, sendo que a gente ainda tem 14 milhões de analfabetos, a gente ainda tem uma evasão escolar gigantesca, principalmente no ensino médio. Precisamos investir mais em educação básica e combater os desperdícios e os gastos e os problemas de gestão no ensino superior, né? Hoje, basicamente, o pobre paga pela educação do rico, que é, em regra, as classes mais altas que conseguem entrar na universidade pública, e o mais pobre é refém de uma escola básica que não tem verba, não tem recurso, é mal gerida e sai de lá absolutamente despreparado para a vida, para o mercado de trabalho. Então, primeiro, acho que revisar também o currículo das escolas para que você tenha noções básicas de direito e de economia, que é uma coisa que falta. Você aprende muita coisa na escola que você nunca vai usar na vida e, ao mesmo tempo, coisas fundamentais, como o que um deputado faz, coisa básica, ou qual que é o rendimento de uma poupança, ou o que significa um cheque especial, coisas da vida real não se aprende e, ao mesmo tempo, muita coisa que você nunca vai usar na vida é ensinado e, ao mesmo tempo, falta recurso, principalmente no ensino fundamental, que é quando você mais tem um retorno para a sociedade da educação. O teu principal foco político para 2020? Foco político é cortar gasto, cortar privilégio, porque aí a gente pode diminuir os impostos. A gente gasta muito dinheiro hoje com auxílio isso, auxílio aquilo, para a elite do funcionalismo público, para deputado, para senador, para promotor, para juiz. Cortar esse tipo de gasto excessivo, fazer uma reforma administrativa para diminuir o imposto que hoje é no consumo, e é o mais pobre em regra que paga mais imposto, e também transparência, fiscalização e controle, combate à corrupção. Já consegui, felizmente, aprovar 2 relatórios nesse sentido no ano passado, obrigando todos os municípios, os estados e a União a publicar o Diário Oficial digital e com um padrão, e no segundo o relatório da lei do nepotismo, que não existia em nível federal e agora está proibido que
prefeitos ou governadores ou presidente da República nomeiem seus filhos como secretários ou como ministros de Estado. Enfim, nesse sentido de combate à corrupção, à criminalidade e de retomada do crescimento econômico, cortando gasto e diminuindo imposto, que eu pretendo focar meu mandato. As câmeras da TV Mais para suas considerações finais, principalmente para aqueles que acreditaram em você, continuam acreditando e vão acreditar mais ainda. Bom, primeiro agradeço à televisão pelo espaço, agradeço a todos os eleitores que confiaram e dizer que continuo sempre à disposição para escutar críticas, continuo trabalhando sempre com vistas ao interesse público, combatendo as corporações, combatendo a mesquinharia, combatendo privilégios, mantendo a coerência exatamente daquilo que preguei no discurso, continuo pregando na prática, abrindo mão de todos os privilégios, combatendo o financiamento público de campanha, combatendo corrupção e denunciando todos os escândalos e desperdícios, tanto no governo como no legislativo, no judiciário e no Ministério Público. Suas redes sociais? Kim Kataguiri ali no Instagram, no Twitter é KimPKAT e no Facebook Kim Kataguiri também. Repete, que foi muito complicado. Kim Kataguiri no Instagram e no Facebook também, Kim Kataguiri. E no Twitter, KimPKAT. Kim, KIMPKAT. Obrigado, Kim. Boa sorte. Eu que agradeço. E o segundo bloco chega ao fim. Na volta você confere a previsão do tempo e muito mais, portanto, não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o J Mais ABC, segunda edição. Vamos à previsão do tempo? Confira agora como fica o clima para amanhã, quarta-feira. A previsão para amanhã, quarta-feira, será um pouco diferente de hoje. A temperatura vai continuar baixa e não terá possibilidade de chover. Começamos pelo Grande ABC, que ficará com máxima de 24 graus e mínima de 18. Com tempo nublado durante todo o dia. Já na capital paulista, a temperatura será um pouco mais elevada. A máxima ficará com 26 graus e a mínima com 18, sem possibilidade de chover e com o céu parcialmente nublado. Agora quem vai passar a quarta-feira na região da Baixada Santista, será difícil aproveitar uma praia, porque a temperatura ficará alta e com possibilidade de chover a qualquer momento. A máxima ficará com 28 graus e a mínima com 23. Já em Americana, a máxima ficará com 29 graus e a mínima com 19. Na parte da manhã e da tarde pode chover a qualquer momento e o dia vai permanecer totalmente nublado. Tá aí, o sol segue escondidinho, mas ele está lá em cima, viu? Queima também. E boa parte do estado de São Paulo terá chuvas e um tempo nublado, popular lusco-fusco. A placa Mercosul passará a ser obrigatória para veículos novos e também para os veículos transferidos de município ou de estado, ou ainda em caso de furto ou dano extenso à placa, que dificulte a leitura. De acordo com o Detran São Paulo, pessoas que desejam trocar voluntariamente a placa também podem aderir ao novo modelo. O sistema, que deveria ter entrado em operação em janeiro de 2016, teve 6 adiamentos. O novo prazo foi determinado para que os órgãos estaduais de trânsito pudessem credenciar as fabricantes das placas. São Paulo ainda não havia aderido ao modelo. O Detran informou que passará a utilizar o novo sistema a partir de 1º de fevereiro. Apenas carros de passeio precisam ter placas na dianteira e na traseira. Para motocicletas, quadriciclos, reboques, tratores e guindastes, só a placa traseira é obrigatória. A nova placa tem um fundo branco, 4 letras e 3 números dispostos de maneira aleatória. A cor da combinação alfanumérica indica a categoria do veículo. A cor preta é para carros particulares, a vermelha é para táxis, veículos comerciais e de aprendizagem autoescola. O azul será utilizado para carros oficiais e o verde para os de teste. O Detran São Paulo não informou qual será o preço das placas de padrão Mercosul. O prefeito Orlando Morando entregou a canalização do córrego Pindorama no último final de semana. Confira mais detalhes na reportagem de Vinícius Redaelli. O prefeito Orlando Morando entregou no sábado as obras de canalização do córrego Pindorama, no bairro Jordanópolis, com uma ampla série de melhorias no canal, instalação de nova rede auxiliar de coleta de esgoto, além de reparos na parte viária da região,
garantindo assim um fim definitivo aos transtornos de saneamento do bairro. A canalização contemplou 1.169 metros de extensão do córrego, trecho este que ganhou uma nova rede de microdrenagem, caixa de resíduos e ainda o reaterro da margem direita do córrego. Antiga demanda de moradores do bairro, a intervenção integra amplo pacote de obras voltado ao combate às enchentes na cidade, que inclui ainda, na região do Jordanópolis, a canalização do córrego Ribeirão dos Couros, autorizada no início deste ano pela Prefeitura. Executada pela empresa FBS Construção Civil e Pavimentação Limitada, a obra de canalização do córrego Pindorama contou com a participação de 120 funcionários ao longo de toda a intervenção. Ao todo, o projeto custou 34,9 milhões de reais, sendo que 95% dos recursos foram oriundos do FGTS e outros 5% da Prefeitura. A solenidade de entrega do córrego Pindorama contou com a presença do prefeito e do vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Sr. Marcelo Lima, dos secretários Alex Monhon, de Esportes e Lazer, e João Abucater, de Habitação, além de Luciano Weber, secretário de Obras, e Oriuki Minami, Desenvolvimento Econômico, além de vereadores da base aliada e dos moradores do entorno. Durante o evento, o prefeito Orlando Morando aproveitou a oportunidade para destacar a execução de outras obras de infraestrutura no bairro Jordanópolis, entre elas o início das obras de implantação de coletor-tronco na bacia do Ribeirão dos Couros, CT Couros, além do recapeamento asfáltico de 41 ruas do bairro. E ontem a Renata Palles revelou o resultado da nossa enquete sobre o especial de Natal da produtora Porta dos Fundos. E hoje eu vou revelar a nova enquete e a pergunta é excelente. Vamos nela? Em sua opinião, servidor público com um mau desempenho deve ser demitido? Entre lá no nosso Facebook, que é TV Mais ABC, e vote, por favor. A sua opinião faz a diferença. E assim encerramos o J+, segunda edição. As nossas reportagens e toda a grade diária de programação estão disponíveis no Facebook TV Mais ABC e também no YouTube, que é TV Mais ABC Oficial. Amanhã eu estarei de volta com a primeira edição ao vivo ao 12h30. Obrigado pela sua audiência, até mais e queiram aceitar os nossos respeitos.